Com alegria, cumprimentamos a todos os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, pastor Carlos Eduardo, quem ligou o ar-condicionado? Frio. Para os amados colocarem de pé, essa palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Leremos alguns versículos. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 30. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, botando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós te glorificamos, te bendizemos pela tua presença que é real neste lugar. Meus louvores, o Senhor já tem visitado o coração do teu povo, da tua igreja. Nesta hora apresentamos a tua palavra, que é viva, fiel e eficaz, digna de toda aceitação. E oramos para que o Senhor continue a falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos de ouvir. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, como todas as vezes que estas portas se abrem, o Senhor tem mostrado um propósito de operar salvação neste lugar. Louvado seja Deus. O Senhor tem mostrado, através do dom, Ele se aproximando de nós, se aproximando de uma forma especial de algumas coisas. E nesta noite, com essa mensagem, vamos entender um pouco do que é Deus se aproximar de nós. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que ele estava em Jerusalém, que era uma cidade no alto, ele desde Jerusalém para ir para Jericó. Jerusalém, dentro do contexto dessa mensagem, simboliza a vontade de Deus, onde certa vez Jesus disse: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então era um homem que estava deixando Jerusalém, deixando a vontade de Deus, e indo para uma terra seca, uma terra de batalhas, estava indo para Jericó. Simboliza o homem que muitas vezes deixa aquilo que é o propósito do Senhor, caminha para o mundo. Só que no meio do caminho, ele foi apanhado, ele foi pego pelos salteadores. O salteador é o ladrão, né? E ele foi espancado, porque existe um mundo que bate. Eu vou pedir licença aqui ao nosso coordenador para usar um linguajar popular, né? O mundo bate doído. E ele foi despojado. Despojado foi retirado da vida dele aquilo que ele tinha de valor. E ele foi deixado pelo caminho, meio morto. Aonde que o mundo ele tem batido na sua vida? Tem batido na sua fé, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua família. Aquele homem, ele apanhou.
Foi retirado dele aquilo que tinha valor. O que tem de valor na sua vida que o adversário ele quer retirar? Ele quer retirar uma obra de salvação que Deus tem realizado. Deixar meio morto é desmaiado, é indefinido. Não está vivo nem está morto, está indefinido. Nós somos a igreja da última hora. E nós não podemos estar indefinidos. Precisamos estar definidos por aquele que é a nossa verdade absoluta, que é o Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, porque por aquele mesmo caminho, os irmãos observem, descia um sacerdote, descia um levita. Não nos referimos a nenhum grupo, mas eram religiosos. E em vez de se aproximar, eles passaram de largo. Mas isso é natural do homem. Existem pessoas que são assim. Quando tudo está bem, você é rodeado, você tem amigos, você tem festa. Mas às vezes no momento da dor, no momento da sua aflição, tem pessoa que se tiver numa calçada, se possível for, ela atravessa para outra. Mas o Senhor ele não age como homem. Deus, quanto mais difícil o momento que você esteja vivendo, mais Ele se aproxima da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor mostrou nessa noite que Ele tem se aproximado de uma forma especial algumas pessoas que estão aqui nessa noite, como a vida de uma mulher, para que você possa entender que você não está sozinha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas a Bíblia diz também que o bom samaritano ele passou por aquele lugar. E ele não passou de largo, ele não passou longe, mas ele se aproximou daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele trazia os dois elementos. Ele tinha azeite e ele tinha vinho. São dois elementos que simbolizam a ação do Espírito Santo. Quando você fala do azeite, você fala de feridas exteriores, que às vezes por um convívio, pelo dia a dia, pelo cotidiano, você conhece, você bate o olho e fala assim, olha, fulano hoje não está bem. São feridas exteriores. O Espírito Santo ele tem poder para curar essas feridas. Mas o vinho, ele fala de uma ação da cura da ferida interior. Ah, meu irmão, minha irmã, essa só o Espírito Santo de Deus pode curar. Porque às vezes o homem ele carrega um personagem, no rosto está estampado um sorriso, mas a alma dele está em lágrimas, a alma dele clama por socorro, a alma dele clama por salvação. E às vezes a pessoa está aqui nesse culto, está aí sentado do seu lado, você olha e fala, está tudo bem, mas por dentro dela está destruída, por dentro a alma dela está ferida, ela precisa de um socorro. Mas nós louvamos ao nome do Senhor, porque nessa noite o bom samaritano está neste lugar. Aleluia. Ele quer sarar a ferida da sua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. O bom samaritano se aproxima daquele homem, e a Bíblia diz que se aproxima ao pé dele. Não fala dos braços, da cabeça, ao pé dele. Porque quando Jesus ele entra na vida do homem, ele entra para nos dar uma nova forma de caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Pega aquele homem, coloca sobre a sua cavalgadura e leva ele para uma estalagem. Mas estalagem é um hotel. Estou pegando o pé dele mesmo, vou pegar o pastor Carlos Eduardo aqui de exemplo, né? Está sofrendo o nervo ciático. Travou ali, nós vamos orar, mas é só um exemplo, tá, Rosa? Não briga comigo não. Vamos orar, mas vamos pegar e vamos levar ele para onde? Para onde a gente vai levar ele? Para o hospital. Pessoa ferida a gente leva para o hospital, não leva para o hotel, né? Mas por que aquele homem ferido ele foi levado para um hotel? Porque no hospital, quando você está bem, você está bom, você tem alta. No hotel você fica o tempo que for necessário. Houve um dia que o bom samaritano te encontrou e ele te trouxe para essa estalagem. Aleluia. E ele entregou aquele homem aos cuidados do hospedeiro, que também simboliza a ação do Espírito Santo. Porque o Senhor, quando ele foi assunto aos céus, ele falou que não nos deixaria só. Ele nos deixaria um consolador, saber o Espírito Santo. Ele falou assim, cuida dele. E tirou 2 dinheiros e entregou a ele. A Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. A história da igreja, ela já foi paga na cruz do Calvário.
Fico imaginando o momento que aquele homem ele acorda. Está desmaiado, acorda, pisca os olhos, claridade. Ele deve estar pensando assim, olha, como que eu vim parar aqui? E às vezes nós também fazemos essa pergunta. Como que você veio parar aqui? Talvez você veio, participou de um culto, recebeu um convite, um louvor falou no seu coração, uma mensagem, e quando você viu, você já estava nas mãos do hospedeiro, sendo cuidado pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso é um milagre, é um mistério da parte de Deus. Você está aqui porque o Senhor escolheu a sua vida para uma obra de salvação. Você está aqui porque ainda que você estivesse ferido, ainda que você estivesse distante, o Senhor não olhou para a sua condição. Ele te amou primeiro. Ele te trouxe para este lugar. Glória a Deus. O bom samaritano, ele deixou uma mensagem, que é a mesma mensagem que Jesus deixou para a sua igreja. Foi assim, cuida dele, porque eu vou voltar. Jesus, ele deixou uma mensagem para a sua igreja. Ele voltará sobre as nuvens com poder e grande glória, louvado seja o Senhor. E naquele glorioso dia poderemos ouvir dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela caminha carregada, alicerçada nessa promessa. Existe um Deus que nos salvou, nos trouxe para a sua presença, nos curou e vai voltar para nos levar para a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Está entoando o louvor do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos como Presbitério Espírito Santense, região de Petrópolis,
fazer cumprir uma ordenança do Espírito Santo para essa igreja neste dia. Amém? Amém. Convido os irmãos a estarem de pé. Jeremias 3:15. Aqueles que puderem abrir. Jeremias 3:15. Amém? Está escrito assim, para projetar. E vos darei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso aqui é uma promessa. De quem? Do Senhor. Para quem? Para a igreja. E Deus tem levantado uma igreja nesse bairro. Quantos anos, pastor Monteiro? Perdeu a conta? Deixa eu ver aqui. Eu estou com 51. E eu me lembro quando adolescente eu cheguei a tocar lá na casa do seu Orlando e Dona Efigênia, um violãozinho que eu tinha. Eu devia ter uns 13 anos. Faz a conta aí. 40 anos. 40 anos. Na época que a gente comprou. Exato. Na época que nós compramos uma Pedro. Deus, Ele plantou uma vinha nesse lugar. E por aqui passam quem? Aqueles que Ele tem propósito. Porque é Ele que nos dá pastores. É Ele que levanta do meio do rebanho os valentes para que possam apacentar com ciência e com inteligência. Portanto, isso aqui nunca foi, não está sendo e nunca será ideia de homem algum. Mas todas as vezes que o presbitério vier a esse lugar para trazer uma nova ordenança, a igreja deve glorificar o Senhor. Porque é a vontade do Senhor que está sendo cumprida para a nossa vida. Nós queremos chamar aqui o pastor Dovigatti, Carlos Eduardo Dovigatti, Cadu para os mais próximos, né? Que está deixando a igreja do Itamaraty. E queremos chamar aqui à frente aquele que estará assumindo essa igreja a partir deste dia, o pastor Almir. Pedir que os companheiros se ajoelhem para o ato de posição das mãos. Carlos Eduardo, você pode ficar em pé, queridos. Está com uma licença poética hoje aqui. Convidar os pastores que estejam no púlpito, os ordenados. Lembrar os companheiros que esta palavra também ela se aplica ao coração de vocês. Quem somos nós? Quem é Carlos Eduardo? Quem é Almir? Quem somos nós que estamos aqui, senão pobres e necessitados? Oh Deus. Mas aprove ao Senhor um dia nos chamar, para que pudéssemos apacentar as ovelhas nossas, absolutamente. Ovelhas do bom pastor. Amém. E cabe a nós a responsabilidade de andarmos na vontade do Espírito Santo. Oh Deus. Não são as nossas marcas que ficam, não são as nossas marcas que são deixadas, Carlos Eduardo, nem as que deixaremos ao ir na vida, no coração do povo,
mas nós somos tão somente um instrumento para que o bom pastor, o sumo pastor, aquele que nos coloca, aquele que nos tira, aquele que nos leva para um lugar, para outro, Oh Deus. ele possa estar conosco. Amém. E pela sua presença, nós ganhamos o privilégio de apacentar. Glória a Deus. O pastor nesta obra, ele é chamado para apacentar. E apacentar muitas vezes é chorar. Apacentar é sofrer com a ovelha. Oh Deus. É chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Amém, Senhor. E fazer isso com ciência. A palavra ciência quer dizer conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Conhecimento da revelação. Conhecimento daquilo que vem do céu. E fazê-lo de forma sábia, com inteligência, para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estender as mãos, vamos orar. Louvado e adorado seja o Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Ei, não arrai, chorei, candor. Elias, sou reis, Elias. Ei, mais, ei, mais. Elias, sou reis, Elias. Meus servos, Oriais, reis. meus ungidos, Elias, sou. eis que a minha boa mão Oriais, reis. é sobre as vossas vidas. Elias, sou. Da minha eternidade, Oriais. tenho soprado do meu espírito Elias. sobre as vossas vidas, Oriais, para vos levar, filhos, Elias. conforme a minha direção. Oriais, reis, Elias. A ti, servo, que Elias. deixa Elias. o governo desta igreja, Elias, canta. estou te conduzindo, Elias. te levando também Elias, sou. para o lugar onde te abençoarei. Elias, reis. Ali com a tua família Oriais. serás próspero naquele lugar. Oriais, reis. Porque o Senhor teu Deus te tem enviado. E te digo, filho, experiências te darei. Também saúde, vigor na minha presença. Por isso a minha igreja pode glorificar a Deus. Te meu ungido que também trago para esta casa, para a minha casa. Te digo, meu filho, eu sou contigo. Te usarei aqui com aquilo que eu tenho realizado em tua vida. E tu também tu verás a mão do teu Senhor te conduzindo, te ajudando em todas as questões. Te darei palavra de sabedoria. Também tu serás usado, filho, para prosperar a minha obra neste lugar, junto com a minha igreja, junto com os valentes que eu tenho neste lugar. Eu te abençoo, te capacito, eu te dou graça. Por isso eu te digo, filhos, meus ungidos, não temais, eu sou convosco. Igreja amada, engrandecer o nome do vosso Senhor. A minha vontade, Senhor, nesta noite, e a minha vontade, filhos, é para a vossa alegria. Glorificai o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Companheiros, podem estar de pé, os pastores vão retornar no seu lugar. Vou convidar o pastor Almir que está aqui. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muita alegria. Estamos aqui. Enquanto processava-se o culto, o Senhor nos trazia a lembrança de quando pela primeira vez entramos neste lugar. Glória. Fomos
fomos muito bem recebidos. Ainda não entendíamos praticamente nada. E observando aí de trás aqueles homens aqui na frente, todos eles de terno, e passava pela minha mente o seguinte: poxa, mas esta igreja tem muitos pastores, né? Porque achava que todos eles eram pastores. E os dias se passaram, e veio o batismo, e depois fomos chamados para o grupo de intercessão, e aí os irmãos já conhecem toda a história, né? Mas não passou em nenhum momento pela nossa mente um dia chegar a pastorear o rebanho nesse lugar. Um rebanho que não é nosso, mas que é do Senhor. E grande é a responsabilidade. E o que nós pedimos é que a igreja continue orando por nós, e naquilo que cada irmão nesse lugar precisar, estaremos sempre prontos para ajudar, para auxiliar, e assim o nome do Senhor há de ser glorificado. Vamos caminhar juntos. E as vidas que entrarem neste lugar, que sejam tão bem recebidas como um dia nós também fomos. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos. Graças a Deus. Senhor, nós queremos adorar o Teu nome. Queremos Te glorificar, Senhor, porque Tu és o Deus que, através do Teu Espírito Santo, nos conduz, Senhor, e nos leva para onde for desejo do Teu Espírito. E Te bendizemos, Senhor, por estarmos neste lugar. Te adoramos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que a Tua bênção, ela permanece sobre nós. Despeça-nos com a Tua graça, com a alegria do Teu Espírito Santo. E em Teu nome nós dizemos que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos vão estar sentados.